Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre a segunda parte da aula sobre circuitos em corrente alternada. Então, a gente continua trabalhando com aqueles componentes que a gente está acostumado, resistor, capacitor, indutor, né? Porém, hoje a aula vai ser focada em resistores e capacitores. Então, a gente vai fazer a associação desses dois em um único circuito. O que a gente tem que relembrar? Que nossa impedância, né? Ela vai ser dada por um valor retangular. Nossa impedância vai ser dada por Z, inicialmente, onde a parte real é a resistência, a parte imaginária é a indutância ou capacitância ali, né? Que é o XL menos XC. Nosso caso, o que a gente vai ter hoje? Uma resistência e uma capacitância XC, que a gente vai jogar lá para calcular. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que a nossa lei de Ohm agora muda um pouquinho, né? Ela continua valendo, só que em vez de R vezes I, sendo o nosso V, a gente vai ter o nosso Z vezes I. E sendo que esse Z pode ser o Z total, né, que vai ser o nosso R menos o XC aqui, menos JXC, ou pode ser só o valor do nosso R, ou só o valor do nosso XC. Conforme a gente for fazendo os exercícios ali, vai dar para perceber bem isso aí. Então, isso que a gente vai ter que lembrar. Essa parte da impedância, a gente tem que também prestar atenção que quando a gente falar do circuito paralelo, ela inicialmente não vai valer só jogar o valor de R e XC. Por quê? A gente vai ver lá que eles vão estar em paralelo, então não vai estar em série, né? Isso aqui vale para quando a gente estiver em série. É só jogar os valores aqui e a gente já tem o nosso Z equivalente ali. Nos exemplos a gente vai conseguir perceber bem isso aí. Então o primeiro circuito que a gente vai analisar é o circuito com resistor e capacitor em série. Então qual que é a ideia? A ideia é a gente ter uma fonte de tensão aqui alternada e um resistor e um capacitor. Então, mesmo processo de análise do circuito série em CC, só que agora em CA, né? Mesmo processo, a gente vai ter uma corrente total aqui, a tensão vai ser dividida entre resistor e capacitor, porém a corrente é a mesma entre os dois. Então isso que a gente vai calcular essa tensão também, essa corrente e essa tensão e essa corrente aqui. Outra análise que a gente tem que fazer é das formas de onda. Então qual que é a ideia aqui? A gente vai ter uma forma de onda para a nossa tensão VC, né? A gente vai ter uma forma de onda para a nossa tensão VC, a gente vai ter uma forma de onda para a nossa tensão VR e vai ter uma forma de onda para a nossa tensão V. Então essa é a ideia do nosso circuito, sendo que elas vão estar com valores diferentes de ângulo, né? Então elas vão estar defasadas diferentes. Então a gente vai conseguir observar que a gente vai ter um ângulo aqui no capacitor, um ângulo aqui no resistor, né? E um ângulo aqui na tensão. A gente consegue comparar quais são esses aí. Inclusive também um ângulo na corrente. Então a gente vai ter vários ângulos diferentes para os nossos sinais aqui que estão no nosso circuito série. Então, vamos já direto para um exemplo para resolver na prática. Qual que é a ideia? A gente tem um circuitinho RC série, com valor de tensão 120 ângulo 0, um valor de XC sendo 40 ohms, R valendo 50 ohms e uma frequência de 60 Hz. Como que a gente começa? De acordo com os valores que a gente tem, né? Porque dependendo do valor a gente pode resolver de outra maneira, que é o que a gente vai fazer na lista depois. Mas para esse exemplo, a gente consegue começar direto pelo ZT, né? Porque a gente já tem todos os valores, então a gente vai achar o ZT. Como que a gente acha o ZT? A gente substitui, pega a fórmula dele, substitui o R, né, que a gente tem o valor ali, 50, menos J, 40, que é o do XC. Lembrando que esse menos aparece por causa daqui, ó, menos aqui do XC. Então aqui a gente já tem o nosso ZT, nossa impedância total aqui do circuito. O que a gente tem que fazer agora? A gente quer achar o I. Para a gente achar o I total, né, o I do circuito aqui, ó, como que a gente faz? É só pegar o V dividido pelo ZT. Porém, nosso ZT está em retangular. Então, o que a gente tem que fazer? Como é uma divisão, transformar ele para polar. Então, vamos passar o nosso ZT para polar aqui. Só pegar na calculadora lá, fazer o pol, né, de 50, menos 40. A gente vai obter esse valor aqui. Fiquem atentos porque agora começa a ficar um pouquinho diferente quando a gente faz o polar, né? Quando a gente estava lá falando de circuitos puramente resistivos ou puramente capacitivos, era bem fácil transformar para polar. Ele dava só um ângulo zero quando era
resistivo. Então ele era bem simples de fazer essa conversão. Agora a gente tem que fazer essa conversão na calculadora para dar esse valorzinho aqui, um valor um pouquinho diferente do retangular, né, que a gente estava acostumado lá. Então achamos o polar, só jogar aqui. Então a gente vai ter que nosso I é V sobre ZT, o ZT a gente já tem, o V a gente já tem. 120 ângulo 0 dividido por 64,03, ângulo menos 38,66. Executando essa operação aqui, né, 120 dividido por 64 e 0 menos 38,66, a gente obtém o valor de corrente de 1,87 ângulo 38,66 amperes. Então esse é o valor da nossa corrente do circuito, é o valor que está passando aqui, ó, os dois componentes. Então a gente já obteve um parâmetro que a gente quer aqui achar. O que falta agora? A gente tem que achar a tensão no resistor e a tensão no capacitor, para a gente verificar aqui, né, quanto que é esses valores aqui, porque a tensão é diferente. Então continuando, ó, o que a gente vai ter? Para achar a minha tensão no resistor, né, se eu já tenho a corrente e tenho o valor do resistor, é só multiplicar a corrente pelo valor do resistor, obtenho a tensão no resistor, VR. Então vamos pegar aqui, ó, nosso VR vai ser o quê? Nosso resistor vezes a corrente que passa sobre ele. Lembrando que o nosso resistor, quando a gente for pegar, a gente vai ter que pegar só o valor do resistor. Quanto que é o valor do resistor? Se a gente voltar aqui, ó, 50 ohms. Como a gente vai fazer uma multiplicação, a gente transforma 50 em polar. 50 ohms em 50 real em polar vira quanto? Vira 50 ângulo 0. Vezes a nossa corrente, que é 1,87 ângulo 38,66 graus. Isso vai ser igual, então se a gente executa essa multiplicação, a gente vai obter um valor de 93,5 ângulo 38,66 graus aqui. Então isso aqui é o nosso resultado final. Nossa tensão ali em cima do resistor é 93,5 com esse ângulo de 38,66 volts aqui. Passando isso para retangular, então a gente tem aqui o valor em polar, vamos passar em retangular, porque a gente vai precisar dele um pouquinho para frente lá para fazer a prova real se o nosso circuito está correto. Então a gente só passou aqui para retangular para verificar depois. Fazendo o mesmo processo agora com o capacitor, a gente vai ter que a nossa tensão aqui no capacitor é o quê? É a corrente vezes o valor no capacitor. Então nosso valor do capacitor é 40 ângulo menos 90, já colocado em polar. Como que a gente calcula isso? Como a gente acha esse valor? Igual a gente achou na aula passada. É o que? É o polar do menos 40. Então a gente vai ter que ir na calculadora polar, né, de 0, menos 40. Então a gente vai obter um valor de 40 ângulo menos 90, vezes a corrente que a gente já achou ali anteriormente. Então, só executar essa multiplicação, a gente vai obter o valor de 74,8 ângulo menos 51,34 volts aqui. Então esse é o valor da nossa tensão no capacitor. Ou, transformando em retangular, a gente obtém esse valor aqui. O que a gente pode observar de interessante? Se a gente lembrar lá da teoria da aula passada, o que a gente tinha? Que o valor da tensão e corrente no nosso resistor, puramente resistivo, ela sempre tem ângulo igual. Então, e aqui continua, ó, o ângulo dos dois continuam iguais, ó, de tensão no resistor e de corrente no resistor. Então esse é um ponto aqui interessante da gente observar. Passando, então a gente já obteve todos os valores que a gente queria. A gente queria a corrente, queria a tensão no resistor e tensão no capacitor. Só que o que a gente vai fazer? Vamos fazer a prova real para verificar se o nosso circuito foi resolvido corretamente. Como que a gente faz isso? Então, se a gente obteve, primeiro vamos analisar aqui, se a gente obteve uma tensão aqui, ó, no resistor, uma tensão no capacitor, se eu somar essas duas tensões, qual o valor que ela tem que dar? Tem que dar o valor da minha fonte, né, ó. Então, se eu somar essa tensão e somar essa tensão, são as duas que eu tenho no circuito, soma as duas, tem que dar o valor da minha fonte aqui. Então, se eu pegar o valor de VR mais o valor de VC e somar os dois, então vem aqui, ó, para somar a gente tem que usar o retangular, então por isso que a gente calculou o retangular aqui, só passando esses valores para cá, né? Ó, e esse valor aqui para cá.
e executando a soma. Soma 73.01 com 46, parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. A gente obtém o valor em retangular de 119,73 mais J0. Ó. Se a gente observar, aqui é positivo e aqui é negativo, então a parte imaginária se anula. Transformando em polar isso aqui, a gente obtém o valor de 119,73 ângulo 0 volts. Então, nosso V deu isso somando. E se a gente observar, quanto que valia o nosso V anteriormente? Nosso V equivale a 120,0, que foi dado no circuito ali. Então, perceba que está bem próximo. Por que deu essa diferença aqui deu 119,73 e o resultado era 120? Na verdade, esse valor deu essa diferencinha por causa das aproximações que a gente fez aqui. Ó. Quanto mais casas decimais a gente acabar usando, ó, a gente fez uma aproximação na corrente, né, aqui foi aproximado, aqui depois foi aproximado também, aqui também. Então, quanto mais casas a gente usar, mais próximo ele vai ficar do 120 aqui. Mas aqui a gente já comprova que a resolução do nosso circuito foi correta. Por quê? Porque a gente partiu da tensão, achou a corrente, achou as duas tensões separadas, e se a gente somar as duas tensões, ele volta no valor original que a gente tem ali do nosso circuito. Essa é uma boa maneira de verificar se o cálculo está correto. Certo? Então, a resolução do circuito RC série é basicamente essa. O que pode alterar algumas coisas em vez de a gente ter esses parâmetros, a gente vai ter outros, mas a análise é idêntica a uma análise do circuito CC, porém com a conta em números complexos. Outro tipo de circuito que a gente vai ter é o circuito RC, né, resistor capacitor, só que em paralelo. O que mudou agora? A gente colocou um resistor e um capacitor em paralelo. Então a gente vai ter uma fonte, um resistor e um capacitor em paralelo. As correntes, a ideia é a mesma. A gente vai ter as ondas, a ideia é a mesma. A gente vai ter uma tensão e correntes separadas. Então a gente vai ter uma corrente IR, né? Agora a tensão é a mesma e as correntes são diferentes, né? No circuito paralelo. Então a gente vai ter uma tensão e correntes diferentes, cada um com seu ângulo. E a gente vai ter uma corrente total equivalente a esse valor, que é o que a gente vai calcular aqui. Então, se a gente começar aqui, já ir direto por exemplo, para a gente verificar isso. Como que a gente começa? Aqui no circuito RC paralelo, a gente não pode utilizar aquela fórmula, que o Z é igual a R mais JXL menos XC. A gente não pode usar. Por quê? Porque a nossa impedância do circuito equivalente total aqui, ela não é dada por aquela fórmula. Ela é dada pelo, a gente lembrar no paralelo lá do inverso da soma dos inversos. Então, daria para resolver por inverso da soma dos inversos, mas é bem chato a dedução. Então, como que a gente vai simplificar? Resolver de uma maneira bem mais simples e objetiva. A gente vai calcular as correntes e a partir das correntes a gente vai achar o nosso ZT. Então, qual que é a ideia aqui? A gente quer achar todos os parâmetros do circuito. A gente já tem a tensão que é dada do circuito, tem a tensão no resistor e no capacitor, né? Que é o que? É igual a tensão da fonte, que é um circuito paralelo. Então aqui o V é também o VR e também o VC. Falta achar a corrente IR, a corrente IC, a corrente IT e depois o ZT equivalente no meu circuito aqui. Então vamos começar pelo quê? Vamos começar pela corrente do meu resistor, porque eu tenho a tensão do meu resistor, ó, que é igual no paralelo aqui, e tenho o valor do meu resistor. Falta só achar a corrente dele. Então, meu IR vai ser igual ao V da fonte dividido pelo R. Lembrando que o R aqui é em polar. Então, pego esse 40, transformo em polar, vou ter 120, que é a minha fonte, ângulo 0, dividido por 40, ângulo 0. Obtenho uma corrente IR de 3 ângulo 0 aqui em amperes. Ou, se a gente transformar em retangular, é 3 mais J0 amperes. Coloquei os J0 aqui só para a gente observar que é só um número real, que está em forma retangular. Depois o que dá para a gente achar? Dá para a gente achar o nosso IC, nossa corrente no capacitor. É igual ao que? A tensão do nosso circuito aqui, ó, porque está no paralelo também, a mesma tensão aqui, dividido pelo nosso XC, que é o que? É o 30, né? Que aqui é o valor de 30, só que em polar. Então 30 ângulo menos 90 graus aqui. Executando essa operação, 120 dividido por 30, pego aqui 0 menos 90, a gente obtém o valor de 4 ângulo 90 amperes. Então esse é o valor da nossa corrente IC, que está passando aqui. Ou,
Transformando em retangular, a gente vai ter o valor de mais J4. Então, a parte real é 0 mais J4 amperes. Por que a gente achou o valor em retangular também? Porque a gente vai usar ele para calcular a nossa corrente total. Então, se a gente lembrar lá do conceito dos circuitos, o que a gente tem? Que a corrente que entra no nó é igual à somatória das correntes que saem desse mesmo nó. Então, se a gente entra com uma corrente IT aqui, e sai com IR mais IC, então se a gente somar IC e IR, somar as duas aqui, a gente obtém o valor da nossa IT aqui, que entra no nó. Então, nosso IT vai ser igual a IR mais IC. Então, o que entra é igual às duas que saem. Então, o IR a gente já tem o valor. Para fazer a soma, vamos relembrar que é em retangular. Então, a gente já tem o valor em retangular dela, que é 3 mais J0, né? Ó, coloquei aqui. Mais nosso valor em retangular do IC, que é 0 mais J4, né? Então, é como se fosse 0 na parte real. Coloquei 0 aqui para a gente verificar que é 0 para fazer a soma aqui. Então, a gente somar 3 com 0 e J0 com J4, a gente obtém o valor de 3 mais J4 amperes. Então, nossa corrente IT é esse valor aqui. Transformando em polar, a gente obtém o valor de 5 ângulo 53,13 amperes. Então, esse aqui é o valor da nossa corrente aqui total. Então, com o valor da corrente total, a gente achou também um parâmetro que a gente precisava. Agora, a gente consegue achar o ZT. Porque se eu tenho a tensão total, né, que é o VT do meu circuito, dividido pelo meu IT, que a gente acabou de achar, eu obtenho o ZT, o Z equivalente do circuito. Então, é só pegar o valor de 120 ângulo zero, que foi dado no exercício, dividido pelo que a gente acabou de achar de corrente, 5 ângulos 53,13 graus aqui. Executando essa operação, então 120 dividido por 5, ângulo 0 menos 53,13, a gente obtém o valor de 24 ângulo menos 53,13 ohms aqui. Então, essa é a nossa impedância equivalente. Ou, transformando em retangular, só para a gente ter uma ideia aqui de como que fica. Então, fica esse valor aqui, 14,4 menos J, 19,2. O que a gente pode observar desse valor? Que ele não é só somar, só colocar o nosso R e o nosso C aqui na fórmula. Então, o nosso ZT no paralelo é um pouquinho diferente. Mas o que a gente pode observar é que a predominância da nossa parte imaginária é o que? Negativa. Quando a predominância é negativa, a gente predomina um circuito capacitivo. Então, a gente observa que o nosso circuito vai ter uma parte resistiva e predominante uma parte capacitiva aqui. Que é importante a gente observar isso, que a gente está calculando o circuito RC por enquanto. Certo? Então, esses são os dois tipos de circuitos RC que a gente vai ter, o série e o paralelo. E depois a gente vai acabar resolvendo bastante esses exercícios, uma lista de exercícios para ver como que outras formas de resolver, né? Quando a gente tem outros valores diferentes, como que a gente acaba resolvendo esse circuito aqui. Então é isso e muito obrigado aí.